Olá pessoal, é com aquele friozinho na barriga, mas com muita alegria que nós iremos aqui trazer mais um conteúdo para a comunidade. Desta vez não sobre back-end com Java e Spring Boot, no qual é a minha praia, né? Mas desta vez eu vou mostrar para vocês uma tecnologia que está conseguindo, né, obter grande destaque na comunidade brasileira para desenvolvimento web ou multiplataformas. Então, conheçam o Vue.js, o nosso Progressive JavaScript Framework. Eu sou Gleison Sampaio, entusiasta em tecnologia back e front-end. Mas primeiramente nós não poderíamos deixar, né, de agradecer a Ivan Yu, que é o criador do Vue.js e outras tecnologias complementares que são disponibilizadas aí de forma open source para a comunidade. Recomendo que todos vocês, né, se possível, acompanhem a história, a trajetória deste profissional e deste framework aí que vem se destacando constantemente aí na comunidade de desenvolvimento. Mas antes de tudo, que a gente deve levar em consideração, né? Por que parece ser tão difícil aprender Vue.js? Eu acredito que esse questionamento não é somente a esta tecnologia, mas sim a qualquer tecnologia, né, voltada a desenvolvimento front-end. Então aqui o que eu vou mostrar para vocês são algumas razões, mas obviamente essas razões também podem ser identificadas em outras tecnologias como Angular, React, Laravel, entre outras, né? Então, basicamente, né, eu mapeei aqui, né, ao longo dessa pesquisa que nós realizamos durante 3 ou 4 meses de estudo intensivo sobre esse framework, uma das principais razões no qual eu e meu time teve uma dificuldade de entendimento nos primeiros momentos foram esses 5 aqui que eu vou destacar para vocês. Primeiro, né, por ser uma tecnologia recente, mesmo que elas tendo já desenvolvido e atuação em outros países, né, em outras regiões, né, desde 2014, só em 2019 que essa tecnologia vem tendo um destaque aqui no Brasil e países vizinhos. Então, ela relativamente é uma tecnologia recente, mas o que eu posso dizer é que a comunidade atua intensivamente para trazer documentação, tutoriais e informações. Falando de sintaxe, né? Hoje, quando vocês forem pesquisar um pouquinho mais sobre Vue.js, vocês sempre deverão levar em consideração se vocês estão mencionando a versão 2 ou a nova versão ou a versão mais recente, que é a versão 3. Então, sempre prestem atenção de qual tecnologia, né, qual versão aí vocês estão buscando as suas referências complementares. Também não vamos nos aprofundar, mas é importante que vocês memorizem essas duas expressões: sintaxe como Options API ou sintaxe como Composition APIs. Isso é uma cena, né, para os próximos capítulos, tá? Outro aspecto também é que o Vue.js ele dispõe de uma extensão própria, né? O Vue.js ele possui uma estrutura de codificação, né, exclusiva, tá? Onde este conteúdo ele é inserido em um arquivo com extensão .vue e não .html, que nós estamos familiarizados para desenvolvimento das nossas páginas. Mas obviamente que vocês terão o envolvimento de conteúdos HTML, CSS, JavaScript ou TypeScript, de acordo com a sua preferência, tá? É importante vocês entenderem também que esses frameworks modernos, eles possuem um ecossistema, né? A gente chama até de ciclo de vida, gerenciamento de estado ou ciclo de execução da nossa aplicação. Então é importante agora vocês também terem familiaridade com esse ecossistema aí do nosso projeto em questão, tá? E inicialmente, né, foi o que eu detectei até o presente momento, foi um baixo incentivo, né, por projetos corporativos para utilizar o Vue.js, né, dentro do seu portfólio de tecnologias. A gente sabe que Angular e React são tecnologias predominantes aí no mercado brasileiro e mundialmente, né?
mas acredito eu que em breve, né, empresas venham a acreditar em todo esse potencial do Vue.js e essa possa ser uma outra realidade, tá? Mas inicialmente são esses 5 pontos que eu mapeei para deixar como um ponto de reflexão para vocês aí já mergulhar numa nova jornada, já tendo esse direcionamento, ok? Mas por onde começar, né, pessoal? É importante a gente entender, pessoal, que esses frameworks, essas tecnologias modernas, né, vamos mencionar assim, todas elas partem de filosofias de fundamentação, né? Essências, fundamentos e tecnologias que já estão consolidadas há muito tempo. Então, nós não podemos deixar de lado que, ao utilizar um framework como o Vue.js ou qualquer outro, a gente não vai ter que ter a necessidade de dominar o essencial, que é JavaScript ou TypeScript. Então, neste primeiro momento, você tem que entender a partir de agora que para eu aprender Vue.js, eu preciso ter um foco e um domínio relevante em JavaScript essencial, né, ou JavaScript Vanilla. Depois eu posso ter a necessidade de dar um upgrade para TypeScript, trazendo aquela questão da modernidade, das tipagens, né, e outros mecanismos que o TypeScript oferece, e também noções básicas de Node.js, né, que é esse recurso, né, ou a capacidade que a gente tem de reproduzir, né, códigos JavaScript no nosso back-end. Então, antes mesmo de pensar em estudar Vue.js, dê aquela repaginada nessas tecnologias. Eu preciso começar com TypeScript antes do Vue.js? No momento não, e a gente vai falar nos próximos capítulos. Mas estudar JavaScript e Node.js vai ser crucial. Também, né, a gente menciona o que eu devo estudar pertinente a Vue.js quando eu estiver realizando aquelas pesquisas ou quando eu for determinar um plano de estudo para eu ficar afinadíssimo aí com essa tecnologia. Como foi mencionado lá atrás, né, uma das razões da dificuldade da gente conhecer e explorar o Vue.js é a sua sintaxe. Então, o que a gente tem que entender a partir de agora é, antes de eu for querer criar algo revolucionário, vamos dizer assim, eu preciso entender o ecossistema, né? A sintaxe, a estruturação das nossas declarações de códigos e estruturas necessárias, né? Também, mais uma vez, nós gostaríamos de reforçar a importância de vocês compreenderem sobre o ciclo de vida de uma aplicação Vue.js. Também não podemos deixar, né, de mencionar, pessoal, que toda aplicação ela disponibiliza de estados, né? E esses estados eles são alterados, né, ou manipulados mediante a interação dos nossos usuários. Então, como nós sabemos, os sites eles não são completamente estáticos. A gente manipula estados, informações, né, cálculos, operações, entre outros. Então, tudo isso é importante que a gente tenha esse domínio conceitual sobre gerenciamento de estado, tá? E um tema que é importante, né, que hoje em dia está predominando para novos projetos, é a concepção de reatividade. Quando fala dessa manipulação de estado, nós sabemos, né, pessoal, que os estados eles são alterados mediante os eventos que acontecem dentro da nossa aplicação. Mais uma vez, esses eventos são consequência da interação dos nossos usuários. Então, devemos também mapear eventos primordiais aí, que são detectados, né, em nossa aplicação. Quando fala de estado e eventos, muitas das vezes esse estado precisa ser compartilhado por toda a nossa aplicação, né? Imagina, a tua página A precisa compartilhar alguma informação para a página B e assim por diante. Então, a gente está falando dessa concepção de storage, né? Que é o gerenciamento de estado de forma compartilhada aí na nossa aplicação. E como nós sabemos, nem sempre essas informações ficam somente nas páginas, né? Muitas das vezes a gente precisa coletar, né, obter ou enviar para um repositório, né, que a gente chama de APIs, banco de dados ou persistência das informações
obtidas aí em nossa aplicação. Então é importante que vocês consolidem, né, as habilidades pertinentes a esses requisitos iniciais do framework. O que eu posso mencionar para vocês sobre CSS, pessoal, é que a gente não deixou de ter a necessidade de conhecer, né, de dominar CSS, mas também não quer dizer que você precisará perder tempos, né, se dedicar em horas para criar ou customizar um estilo elegante dentro das tuas aplicações, dentro do teu site, tá? O que a gente recomenda é que você que vai estudar Vue.js também busque outras referências de estilização, né, das suas páginas, dos teus sites, das tuas aplicações, porque assim você vai ter mais tempo para se dedicar ao ecossistema do Vue.js. Eu posso mencionar aqui para vocês e reforçar a respeito da sintaxe, né, como foi mencionado lá atrás, vamos dizer assim, é que vocês precisam ter uma identificação, né, ou detecção de quando estar mencionando alguns exemplos ou projetos ou códigos que utilizam Options API ou Composition API. Se vocês não adquirirem esse discernimento, vai ser muito difícil você evoluir mesmo com os exemplos apresentados. Eu posso mencionar também, né, dando aquela reforçada, é que é imprescindível, pessoal, quando vocês tiverem um nível um pouquinho mais elevado no sentido de conhecer o framework, pesquisem e explorem o ciclo de vida. E aí, como é que a gente inicia um projeto Vue.js a partir de agora, né, pessoal? É muito comum hoje em dia, todos os nossos projetos, a gente já pensar em ter que baixar o Node, configurar, dar um npm install, criar o projeto, né? E outros requisitos que a comunidade sugere. Mas o Vue.js ele tem um grande destaque nesse sentido de configuração. Qual seria? É que a partir de agora, né, você pode entender que com o Vue.js você só precisa baixar uma dependência via CDN para você dar os primeiros passos. Não precisa de Node no primeiro momento, né? É opcional, tá? Mas, obviamente, você pode desfrutar de outros mecanismos com alta produtividade, que é o Vue CLI ou o Vite, que são as duas tendências para você trabalhar e criação de projetos customizados para a tecnologia Vue.js utilizando Node. Também, né, eu gosto sempre de mencionar que não temos mais a necessidade, pessoal, de criar os nossos próprios componentes, né? Componentes esses, um input com máscara, uma tabela paginada, um painel toggle, né, que é aquele dinâmico que expande e contrai. Você não precisa mais fazer isso de forma trivial. Basta você conhecer essas bibliotecas ou esses frameworks de componentes ricos para desenvolvimento web, né? E aqui a gente tem essas três alternativas diante de outras opções, obviamente, que o Vue oferece, mas em destaque a gente tem essas três alternativas inicialmente. Qual que eu uso no meu dia a dia? Prime Vue, tá, pessoal? E o Quasar quando eu estou desenvolvendo aplicativos com uma pegada mais mobile. Então, temos aqui essas duas abordagens. Também, né, não podemos deixar de citar que hoje a comunidade dispõe de inúmeros projetos Vue.js para te oferecer alta produtividade, né, e recursos extremamente relevantes para aplicações de larga escala, né? Então, se você precisar dar um upgrade no gerenciamento de estado da tua aplicação, né, deixar de usar o local storage, vamos dizer assim, você tem duas alternativas, o Vuex e o Pinha. Se você quer ter um ecossistema onde já te oferece um conjunto de recursos e pré-configurações para os teus projetos Vue.js, você já vai pensar em Nuxt neste momento de upgrade. O Nuxt hoje veio para revolucionar, né, essa questão de configurações básicas, né, e oferecer recursos de potencialização de nossos projetos. Obviamente, a comunidade também disponibiliza de inúmeros recursos já pré-definidos para as nossas páginas. Então,
Imagina uma biblioteca de recursos úteis, né, de funções utilitárias que você já pode desfrutar através da biblioteca Vue. E aí, por onde começarmos a partir de agora, né? Eu sei de todos esses recursos que o Vue.js nos dispõe. Para você que está iniciando, né, a tua jornada com o Vue.js e quer ser um profissional com aderência ao mercado, né, independentemente do teu nível de senioridade, pleno, júnior, sênior, o que a gente recomenda? Que você estude JS, que você crie um projeto com Vite, que você gerencie o estado das suas aplicações quando necessário com Pinha, pense em Composition API para a tua sintaxe e explore o Axios para você trabalhar com requisições HTTP. Se você conseguir ter esse domínio, né, inicial, vai ser muito mais fácil a tua aderência para explorar os recursos do Nuxt.js com envolvimento ao TypeScript. Então, para mim, essa foi uma das abordagens que nós utilizamos ao longo desses 3 meses como laboratório, e agora a gente está muito mais tranquilo em fazer esta migração. Então, é o que nós recomendamos a vocês. Eu não poderia deixar, pessoal, de agradecer todas essas pessoas e outras mais, né, que a gente conseguiu obter conteúdos relevantes ao longo dessa jornada de laboratório, que são esses colaboradores na comunidade que vêm sempre trazendo conteúdos relevantes e que vão agregar drasticamente a tua jornada em aprendizagem com a tecnologia Vue.js. Este vídeo, né, é patrocinado por uma das nossas parceiras, a MJV Technology, que é uma empresa onde nós prestamos serviços de mentoria, consultoria e treinamento relacionados a tecnologias. Então, vai o nosso agradecimento também à MJV. Mas, falando de apresentações, falando de demonstrações, né, vamos trazer aqui um pouquinho no aspecto prático de agora em diante, para vocês conhecerem aí os recursos, né, e para vocês poderem dar os primeiros passos neste framework. Bem, toda pesquisa, né, todo exemplo, todo recurso que a gente tem aprendido, né, que a gente tem explorado sobre o Vue.js, nós estamos inserindo, né, ou atualizando este nosso repositório aqui no GitHub, onde nós já dispomos de alguns exemplos que vai ser extremamente crucial para você dar os seus primeiros passos. Então, temos aqui algumas dicas, né, algumas orientações e aconselhamos que depois vocês explorem aqui a nossa documentação, tá? Também podemos mostrar aqui para vocês, né, como foi mencionado, aqueles frameworks de componentes customizados, onde vocês já vão desfrutar de um leque de recursos, ó, para que você possa focar no teu business, né, no negócio do teu projeto. Então aqui, ó, vocês já vão ter inúmeros recursos disponíveis na comunidade de forma gratuita. Então a gente tem aqui o Vue, né, o Prime Vue, também temos o Quasar, com a mesma proposta de disponibilização de um ecossistema e de componentes, né, já pré-prontos só para vocês aí ir inserindo em seus projetos. Também foi mencionado, né, que vocês podem utilizar de templates, de tecnologias de estilização já pré-definidas, né, com Bootstrap, Tailwind CSS, entre outros recursos. Então temos aqui várias referências, vários materiais, inclusive alguns deles são free, então você pode ter acesso a esses materiais free, e algum deles eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui já um projeto onde eu tenho um template já todo bonitinho para simplesmente eu inserindo aquilo que é relevante para o meu negócio, né? Seja um sistema de controle de estoque, seja um sistema de controle financeiro, seja qualquer aplicação que você venha desenvolver, a comunidade já dispõe de templates, componentes e inúmeros recursos para você focar única e exclusivamente no teu projeto. Então, depois eu recomendo que vocês explorem esses recursos, tá? Mas como foi mencionado, neste primeiro momento, nós iremos apresentar o mínimo necessário para você ter esse primeiro contato
com a sintaxe do Vue.js, tá? Então, como foi mencionado aqui na nossa pasta de estudos, eu já tenho o nosso Start Kit, já fiz o download, ou você pode fazer o clone, tá? E nós vamos abordar nesse primeiro momento o Vue CDN, para vocês compreenderem que eu não preciso instalar nada nesse primeiro momento para eu fazer o meu código, né? O meu Hello World, utilizando aí Vue.js. Então, eu tenho aqui um exemplo usando o Objects API, onde o meu código está completamente clean, né? Eu não tenho nada de lógica, nenhuma funcionalidade de apresentação. Então, vou abrir aqui meu bloco de notas, vejam só. E a única coisa que eu vou mencionar aqui para vocês é que é um arquivo HTML tradicional, onde ele tem o seu head, onde ele tem o seu body, onde ele tem os scripts, né, que são as importações via CDN aqui, para a gente importar o Vue.js, onde dentro do nosso body a gente tem uma div principal, que é essa div, a gente colocou um ID de app, então isso é importante que a gente tenha essa div, e a partir são conteúdos HTMLs como qualquer outro, né? Temos um input, temos um button, temos um texto literal, temos um span que aplicamos um style, e aqui começa a surgir alguns questionamentos. O que é essa expressão variável entre esse símbolo de chave-chaves, né? E aí já surge o primeiro questionamento. E depois, o que é esse @clique com esse nome limpar, né? Dentro do nosso contexto. Então, a partir de agora, pessoal, estamos sinalizando o envolvimento do Vue.js nas nossas páginas, mesmo que estáticas, né? Nesse primeiro momento aqui de uma apresentação. Então, neste primeiro momento, este símbolo representa, vamos supor, né? Essa expressão representa que a minha aplicação tem uma variável e ao manipular esta variável, este valor será apresentado nesta posição. E a gente vai constatar logo a seguir. Depois eu estou dizendo que esse elemento strong, ele tem uma ação de clicar, né? E ao clicar ele vai fazer o que nós denominamos de limpar, né? Que é uma função que vai limpar algum conteúdo da nossa aplicação. E abaixo, né, nós temos a mesma situação. Temos um input, que é do tipo text, e aqui surgem algumas expressões que está muito vinculado ao uso do Vue.js. Então, o que seria um vModule, né? Cena para os próximos capítulos, né? Mas o que a gente vai mencionar aqui nesse primeiro momento é que esse vModule é um dos recursos que a gente chama de two-way data bind, que é uma forma de sincronizar um valor de variável na minha aplicação a este elemento. Então, quando eu digitar alguma informação neste input, esta variável vai ser atualizada. Ou quando eu manipular esta variável através de alguma função, este input vai ter o valor da variável. Então, é importante que agora vocês tenham essa identificação. O que é HTML tradicional e quais são as incrementações ou as participações dos recursos do Vue.js na nossa página em questão, tá? Da mesma forma, nós temos um botão, que ele está com uma legenda botão, e tem o clique que chama uma função. E aí, onde está descrito todo esse JavaScript dentro da nossa página, né? A partir de agora, vocês podem observar que de uma forma literal ou simplista, nós temos um elemento script abaixo aqui de todos os nossos elementos, onde a partir de agora nós vamos ter expressões que relacionam o uso do Vue.js. E que expressões são essas? Nós temos aqui a inclusão desta constante view. Esta view tem uma referência a um create app. E esse create app é o inicializador da nossa aplicação utilizando o Vue.js. E aí, quando a gente usa o CDN que tem esse create app, nós temos agora uma sincronização com todo o estado, que a gente denomina de data, né, dentro da nossa aplicação, e esse data retorna um objeto. Esse objeto pode ter outros objetos ou variáveis dentro do seu ecossistema, e aqui nós denominamos que essa variável é igual a Gleison. Da mesma forma, abaixo, nós temos aqui um bloco de métodos. O que são esses métodos? É uma estrutura de objeto onde ele dispõe de funções. Essas funções representarão os recursos
com base à interação dos usuários à nossa página. Então, se vocês avaliarem aqui, ó, ao montar a nossa aplicação Vue.js utilizando o elemento app, todos os elementos que estiverem abaixo dessa div com identificador app será sincronizada com este ecossistema aqui de recursos do framework. Então, a partir de agora vai ficar mais fácil vocês entenderem, pessoal, o que é HTML literal e o que é a aderência, né, ou a adesão do Vue.js. Neste primeiro momento, eu tenho aqui um outro exemplo que é baseado no Options API. Deixa eu abrir aqui para vocês. E mais uma vez é algo bem simples, onde eu tenho aqui um input, ele atualiza ou está sincronizado a uma variável, e eu tenho uma função chamada calcular aplicação. O que isso quer dizer? Aqui eu estou simulando, pessoal, que eu tenho a nossa variável e eu vou chamar um método que vai fazer alguma coisa. E também eu tenho um método de limpar, que vai fazer outra coisa e vai manipular, olha só, uma das nossas variáveis ou elementos do nosso data. Então, todo esse conteúdo ele está constantemente, né, e muito disponibilizado, né, por aquelas referências que eu mencionei para vocês e, consequentemente, outros conteúdos complementares. Então, recomendo que, com base nessa ilustração, vocês busquem outras referências com destaque nesta apresentação. Então, vamos abrir aqui, ó, o nosso exemplo. Veja só, eu vou abrir aqui com o Chrome, né? Marcar. E eu tenho aqui a nossa página. E veja só qual é o comportamento do two-way data byte. Eu tenho aqui uma variável dinâmica. Esta variável é a Gleison. E aqui eu tenho esse nome limpar, que é uma strong. Eu tenho um botão que tem alguma ação. Se eu colocar aqui, ó, Gleison Sampaio, observem que aquela nossa variável, que é do two-way data byte, através daquela nossa expressão, né, entre chave e chave, ela tem uma sincronização com o nosso input. Da mesma forma, quando eu clicar em limpar, lembra vocês que eu manipulava essa variável dentro da minha aplicação? Então, se eu clicar em limpar, olha só, o método limpar foi adicionado e agora aquela nossa variável está limpinha, né? A gente pode manipular dentro do nosso HTML ou podemos manipular uma variável via funções do Vue.js. E também o nosso botão tinha uma função, né? Que era simplesmente mencionar ou apresentar uma mensagem. Então, aqui é o mínimo necessário para você treinar declaração de variáveis, métodos e funções. Agora, nós temos aqui um projeto, né, que ele é complemento do nosso projeto back-end que se chama PadMeia App. O que é esse projetinho, pessoal? Ele tem a finalidade de simular uma aplicação de rentabilidade financeira. E aqui eu quis trazer esse contexto do PadMeia para vocês exercitarem o contexto do Options API e o contexto da Composition API para vocês dominarem, exercitarem um pouquinho mais dos recursos oferecidos. Então, se eu abrir aqui, ó, o nosso PadMeia, eu tenho mais complementações, né? Mais do mesmo em relação à sintaxe, né? Estruturação, né? Eu tenho aqui inputs, esses inputs têm um model, ele tem propriedades relacionadas ao Vue.js, e essas propriedades inferem nos nossos elementos, depois a gente vai explorar mais sobre isso. Temos botões com as nossas ações, vejam só. Temos textos literais onde concatena com as nossas variáveis e assim por diante, né? Então, vocês vão observar através desse exemplo aqui, ó, que a interação do Vue.js com HTML ela é bem pontual. Vocês precisam identificar quando é HTML e quando é o uso do Vue.js na nossa aplicação, tá? Nesse segundo momento, a gente está simulando aqui, ó, várias variáveis. Vejam só, né? O nosso data já retorna várias variáveis. Nós temos funções mais robustas que aqui vai necessitar que você entenda de um JavaScript, né? Noções de JavaScript e assim por diante, tá? Então, vamos ver qual a particularidade
da Composition API com a Options API. Aqui é a sintaxe da Options API no mesmo contexto. Então vamos ver o comportamento inicial. Vou minimizar, vou abrir aqui a nossa Options API e todo o nosso fluxo ele diz o seguinte: olha, a ideia aqui é simular um valor aplicado a uma margem de lucro. Então vamos supor que R$1.000, certo? A 10%, eu acho que acredito que essa é a nossa fórmula, né? Então vamos ver aqui, calcular. Olha só, ele está dizendo que a nossa simulação de R$1.000 com margem de lucro de 10% resulta em um lucro de R$100, né? E a rentabilidade é 1.100. Então tudo isso, pessoal, foi através de gerenciamento de estado e funções dentro da nossa aplicação utilizando o Vue.js. E aqui nós temos outras funções complementares para vocês explorarem. Então eu vou limpar e aqui voltou o nosso código, está limpinho, né? A nossa página. Observem que aqui, ó, quando eu mando calcular, eu consigo manipular eventos dos nossos elementos, né? Eu desabilitei aqui o estado do nosso calcular, estou exibindo um parágrafo. Quando eu limpo, eu reativo aquele botão, removo aquele parágrafo que tinha a mensagem e assim por diante. Então é importante que vocês entendam a proposta e quando vocês forem atrás de outras referências, vocês não irem mais com tanta dúvida, né? Com tanta dificuldade de compreensão. Falando em Options API, né, que a gente apresentou, precisamos ver as particularidades da Composition API. Então, de cara, o que eu já posso mencionar para vocês que quando mencionarem também o que é Options API e Composition API, vocês têm que entender que basicamente o teu HTML não sofrerá nenhum tipo de alteração. O teu impacto estrutural e de sintaxe utilizando a Composition API vai ser o teu script. Então, o teu script vai ter uma mudança estrutural, mas a proposta é a mesma. Gerar estado, funções, comportamentos e eventos dentro da tua página, tá? A única particularidade é que vai mudar um pouquinho essa concepção estrutural. E aí eu recomendo vocês explorarem um pouquinho mais sobre esses dois temas. Então vamos confirmar se o nosso Composition API vai ter o mesmo resultado. Então observe, eu estou aqui com o mesmo contexto. Vou colocar aqui 1.000, agora com lucro de 5. Então, se eu calcular, eu tenho aqui o mesmo comportamento, né? O mesmo resultado e a mesma proposta. Então, esse é um resumo que eu queria trazer para vocês a respeito da importância de entender os fundamentos do Vue.js. Comecem a partir de agora a buscar as outras referências, sempre se questionando se está aderente à proposta que você quer dominar. E aí, para concluir, o que eu recomendo para vocês é busquem conceitos sobre Vue 3, Composition, API e reatividade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos aí nos próximos conteúdos, pessoal.